Vocês estão no lugar certo. Porque o que vai acontecer aqui hoje não é uma palestra, não é um evento. O que vai acontecer aqui hoje é uma janela para o futuro da lavoura gaúcha, do campo brasileiro. E porque nossos palestrantes vieram da Romênia e do Paraguai, do campo mundial. Deixa eu fazer para vocês uma pergunta. Vocês já pararam para pensar o que o seu solo está dizendo? O solo não fala com palavras, ele fala com produtividade, com resistência, com raiz, com o quanto de adubo você precisou colocar este ano comparado com 10 anos atrás, com o quanto de defensivo você precisa agora comparado com antes. E o solo, se pudesse falar, o solo de Alegrete, esse solo que já produziu arroz para o mundo, que já sustentou gerações inteiras de famílias nesta região, o que ele diria? Eu acredito que ele diria: me devolve o que é meu. Me devolve a vida que foi embora em cada ciclo de aração, com cada dose extra de nitrogênio, com cada aplicação de defensivo em solo sem cobertura microbiana. Me devolve os micro-organismos, me devolve o ciclo, me devolve o futuro. E é exatamente disso que se trata nosso seminário internacional hoje. Solos vivos para colheitas do futuro. Não é um slogan bonito, é uma equação biológica real, comprovada em campos, em números, em safras, em análises de solo, na Romênia, no Paraguai, em Goiás e aqui mesmo, a poucos quilômetros deste salão, nas lavouras de Alegrete. A tecnologia que une tudo isso se chama EM1, Micro-organismos eficazes. É uma plataforma probiótica criada pelo pesquisador japonês Dr. Teruo Higa, da Universidade de Ryukyus, desenvolvida ao longo de décadas de pesquisa e hoje aplicada em mais de 120 países. A EM1 não é um adubo, não é um defensivo. É um consórcio de micro-organismos benéficos, bactérias ácido-lácticas e leveduras, que, ao serem introduzidas no solo, fazem com que a natureza sempre faz. Competem com os micro-organismos patogênicos, solubilizando nutrientes que estão presos no solo, estimulando o sistema radicular e constroem a matéria orgânica real. Não a palha na superfície, mas o carbono verdadeiramente incorporado ao solo. E os resultados? Os resultados são os que vocês vão ouvir hoje, em primeira mão, das vozes de quem faz e fez acontecer no campo. Antes de apresentar nossa programação, quero agradecer a algumas pessoas fundamentais para que este evento acontecesse. Ao Sindicato Rural de Alegrete, que abriu as portas deste espaço para este encontro, a Ambiem Brasil e a EM1 Micro-organismos eficazes pela organização, pelo compromisso de trazer reconhecimento de ponta para o campo brasileiro. A Consultplan Soluções Biológicas e ao senhor Ednei Hereno, parceiro local que conhece o solo de Alegrete como poucos. A senhora Paula Segura, que com todo amor e dedicação coordenou todo este evento. E a vocês, produtores, agrônomos, técnicos, que fizeram a escolha de estar aqui hoje. Essa escolha já diz muito sobre quem vocês são. Agora, vamos com a nossa programação. Temos um dia completo, cheio de conteúdos, resultados reais e de conversa franca. Espero que cada um de vocês possa aproveitar ao máximo este momento.
Nossa primeira palestra vem de muito longe, literalmente do outro lado do Atlântico. A Romênia, um país que produz trigo e batata em larga escala, que enfrentou os mesmos desafios que vocês enfrentam aqui. Custo de insumos nas alturas, solo pressionado, clima mais imprevisível a cada safra. Então teremos o prazer de apresentar Daniel Johan, é o fundador da Symbiotic Line na Romênia. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mais nitrogênio, mais fungicida, mais defensivos. Em vez disso, ele escolheu o caminho mais inteligente. Nos últimos anos, Daniel realizou testes de campos com agricultores em toda a Romênia, com trigo, milho, girassol, integrando a tecnologia da EM1 e o EM Nitro em sistemas modernos de manejos. Os resultados que ele traz hoje não são teoria, são dados reais de campo real, com agricultores reais que conduziram insumos e melhoraram qualidade ao mesmo tempo. Porque é isso que um solo vivo faz. Ele te permite produzir mais com menos. Não porque você está economizando, mas porque o solo está trabalhando por você. Com vocês, da Romênia, direto para o nosso Alegrete. Senhor? Antes da colocação do nosso palestrante, vamos chamando o amigo para trazer algumas palavras. Bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui encarregado de fazer a abertura aqui do evento. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? E a partir dele, cada um de vocês está aqui, eu estou aqui. Então, de alguma forma, ele tocou o coração de vocês para que vocês estivessem aqui nesse evento. E graças a ele, todos nós estamos aqui com bem, com saúde e buscando algo diferente, né? Agradecer a minha esposa, né, Milene, que está sempre comigo aí, me apoiando. A maior parte dessas organizações, ela que foi fazendo os contatos e graças a ela também, tudo isso aqui tá como tá também, porque ela foi escolhendo as pessoas certas para nos apoiar aqui, né? Agradecer a minha família, o meu irmão, onde que estava conosco, o meu primo, que nos ajudou bastante no dia de campo que a gente teve ontem com o pessoal aí que estava nos visitando, os representantes de fora. Então, nos deram um apoio muito, muito bom aí. O Luiz Henrique, que abriu a fazenda dele ali para a gente olhar o solo e discutir os manejos, né? A Paola e o Cid aí, que são nossos, vamos dizer assim, pai e mãe da família M, que a gente chama família M, né? Porque são uma família, a gente está sempre trocando ideia um com o outro e colaborando, pensando sempre no desenvolvimento da tecnologia e no desenvolvimento de cada um na sua região e principalmente aí no desenvolvimento do produtor, né? E do solo e de toda a agricultura, né? Agradecer também todos os responsáveis por estar que estão organizando esse evento aqui, estão nos prestando serviço para que tudo isso aí ficasse pronto, bonito aí, para que a gente pudesse ter um ambiente agradável, um ambiente acolhedor e um ambiente que nos possibilita aí estar trocando experiências aí e que aí cada um aí possa sair daqui com algo novo aí para os seus negócios. Agradecer aos palestrantes e representantes do Brasil, Paraguai, Bolívia, Uruguai e da Romênia, porque vieram de longe aí, né, para estar conosco aqui, colaboraram muito antes também nas discussões a campo, que fizemos várias reflexões do que a gente pode melhorar aqui no manejo que a gente já vem aplicando, né? A gente já vem conseguindo resultados, mas com a discussão que a gente teve a campo, olhando a realidade dos manejos que está sendo feito, a gente vai conseguir agregar mais ainda no manejo aqui dos produtores. Agradecer a todos os produtores aqui que estão presentes, amigos, a estudantes aí, pela presença.
É uma honra para nós poder estar recebendo vocês. Tem muitos produtores que a gente não são produtores, são clientes, mas também são amigos, né? Que a gente já se conhece há muito tempo e sabe que a gente vem e faz um trabalho muito sério, buscando realmente entregar um resultado diferente para ele, né? Então a gente busca o próprio eu buscar o M1 para a gente estar trabalhando foi uma necessidade que a gente via na lavoura e a gente chegava num canto assim sem saber para que lado ir. Então eu como consultor na época via assim, a gente tem que buscar algo diferente, porque da forma que está, o resultado está aí, né? Então se a gente não buscar algo diferente, então foi a partir daí que eu conheci a tecnologia M1 e vi que era uma oportunidade boa para realmente agregar resultado aqui para o produtor. E eu tenho que comunicar para vocês que a ideia desse evento é causar realmente um desconforto em vocês, no sentido bom, né, de reflexão, de observar diferente o solo, observar diferente a cultura, entender entender a agricultura como um outro propósito, assim. É claro que tudo que é negócio precisa ter resultado, né? E esse é a base. Não adianta a gente querer fazer por utopia, tem que ter o resultado para que as coisas continuem, né? Mas que tem outras formas, aqui vai ser apresentado outras formas de a gente obter resultados e até muito maiores e com muito mais durabilidade, né? Vamos ver casos aí de manejos a longo prazo aí que aí os resultados são bem mais expressivos ainda, né? Então, a ideia é olhar o solo como um alicerce de uma agricultura sustentável ambientalmente e economicamente, né? Então, a gente conseguir agregar um resultado econômico com uma melhoria ambiental, que é essa melhoria do solo que o EM traz, que é um probiótico que ativa essa biologia. Esse é o intuito aí da nossa tecnologia. Então, agradeço a todos pela presença. Aproveite aí, troquem informações, troquem experiência. Tem muita gente de fora aqui do Paraguai, de outros países e muitos representantes aqui que já têm uma experiência muito maior aí de manejo do EM que podem agregar com vocês. Então, façam desse evento uma oportunidade de realmente vocês conhecer mais a tecnologia, perguntem, questionem aí e fiquem à vontade aí. Que a gente esteja um dia de muito conhecimento, mas também de confraternização e de aprendizado aí para todos. Um bom evento a todos aí. Uma salva de palmas para o Ednei. Bom, senhores, direto da Romênia para Alegrite, com os resultados que vão mudar a sua forma de ver o trigo e a batata regenerativos na Europa. Com uma salva de palmas, Daniel Johan. Alô. Bom dia. Esse não precisa traduzir, né? First of all, I want to thank you for the invitation. Eu gostaria de agradecer pelo convite. And for the opportunity to be here today. Para mim é uma grande oportunidade de estar aqui hoje. It's a real honor for me. I've been in Brazil for 5 days. I've been traveling a lot, see the landscapes. Eu já estou no Brasil há 5 dias e tive a oportunidade de viajar bastante. And I want to say that I felt like home. E eu gostaria de dizer que eu me sinto como se estivesse em casa. I think Romania is Brazil's little sister, 10 times smaller. Eu acho que o Brasil parece uma pequena Romênia, né? Como se fosse uma irmãzinha pequena da Romênia. Desculpa, uma irmãzinha pequena do Brasil. I saw the problems are
the same as in Romania. The problems are almost the same. Ele percebeu que nessa viagem toda, a maioria dos problemas que eles enfrentam na Romênia são muito parecidos com os que nós enfrentamos aqui no Brasil. In Romania, we have been working with farmers in real field conditions. Na Romênia, a gente tem trabalhado com agricultores em condições muito extremas. And this has helped us see clear improvements in soil vitality, crop quality, and also in gradual reduction of nitrogen and other inputs. E isso fez que nós tivéssemos bastante criatividade para trabalhar diretamente na melhoria do solo, na redução de insumos, né, principalmente nitrogênio, e de certa forma prosperar com todas essas adversidades. Today I want to share with you some practical field experience we done in Romania, especially in winter wheat and potato crops. E hoje eu estou muito feliz e gostaria de compartilhar com vocês como a gente conseguiu vencer essas dificuldades na Romênia no cultivo de trigo e de batata. Okay, several Romania small presentation. Eu vou falar um pouquinho sobre a Romênia. We have a very strong tradition in agriculture since ancient times. Temos uma tradição muito forte em agricultura desde os tempos antigos. It was the granary of Europe between the two wars, the world wars. Principalmente depois das guerras que houveram na Europa antigamente. We are on the 5th place as agricultural area from the European Union. Okay. Last year, for example, to sunflower, we were on the first place from the European Union on the surface. A Romênia, depois de tudo isso, começou a se despontar em alguns cultivos na Europa, né? Principalmente girassol. Production and surface. E expandindo agora já para sua área agrícola. Né? The main problems are increased input costs. Os principais problemas são o crescimento, né, exacerbado do custo dos insumos. Diesel costs and also a very aggressive soil degradation. Muito expressivo o custo do diesel e a degradação do solo. 20 years ago, for example, in some areas we had 15% humus. Now it's below 5%. Sorry? 20 years ago, some areas we had humus percent in soil around 15%. Now it's below. Ok. Ele está falando que a concentração de matéria orgânica de humus no solo era praticamente 15% e agora é quase zero. Está diminuindo a matéria orgânica do solo, né? Okay, so we started testing the technology EM Nitro together with activated EM1. This is for winter wheat. Então, em face de todos esses problemas, nós começamos a gerar novas tecnologias baseadas no uso do EM1 com nitrogênio, né? E mais a aplicação do produto no solo. It's called the winter wheat. I don't know if it's É chamado de trigo de inverno. because we saw it in autumn. After that, he stopped the vegetation during the winter and sprouts brothers. You know, the vernalization process. I don't know if Ok. you... O trigo de inverno lá, eles plantam, né, no
final de setembro, espera passar todo o inverno e quando vai terminando o inverno ele começa a germinar sozinho no campo, né? Okay, so the wheat hibernates during the winter and starts vegetation in the spring, January, March, April. Então ele fica adormecido lá no solo, né, e começa a vegetar quando começa a primavera, né, quando já começa a ficar quente. This it means beginning of vegetation, early in the spring. Essa foto mostra justamente o início do crescimento vegetativo já no verão. Desculpa, na primavera. So we apply standard technology 40 liter activated EM for soil treatment in the autumn, together with seed treatment with activated EM1. Ele faz que antes do processo de plantio, né, eles prepararam o solo com os micro-organismos, né, para criar condições, com as dosagens que ele está colocando ali, né, e depois entraram com a parte de nitrogênio, que ele chama de EM-nitro, já quando já há o processo de vegetação. And in the spring, we made 3 foliar applications, each 70 liters EM nitro, together with 20 liters of activated EM1. E na primavera, né, eles seguiram esse programa, né, de aplicação de 70 litros do EM-nitro, né, com 20 litros do EM1, né, no solo, para poder proteger a vegetação e suprir o nitrogênio. We choose these stages because this is the stages where the wheat needs most of its energy. E essas dosagens foram calibradas de acordo com o requerimento nutricional do trigo, onde ele exige mais a quantidade de nitrogênio. What is different from standard technology? We didn't apply fungicides, absolutely no chemical solid fertilizers or liquid chemical fertilizers. We used only 100 kilograms of seeds per hectare. Usually we are using 200, 250, so half of the seeds. A diferença desse novo programa, né, do programa tradicional de plantio do trigo de inverno lá, foi que, ademais desse programa que foi feito, né, com o EM-nitro e o EM1 ativado, não foi feito fungicidas e nem fertilizantes químicos, né? E eles gastaram em torno de 100 quilos de semente por hectare, né, com aquele espaçamento ali. Só foi com esses dois produtos, né? Não houve mais o uso de outros produtos químicos. And one other very important thing is the distance between the rows. Usually in Romania, the distance between the rows is 12.5 centimeters. Here the rows are more distance. More space. More space between the rows, yeah. E um detalhe importante que da forma tradicional de plantar o trigo lá, o espaçamento entre linhas era de 25 centímetros e eles decidiram aumentar para 37,5. Now it will be the movie, I think. Hã? Ele vai mostrar agora para vocês um vídeo do processo. Can you translate? Așa arată grâul, parcela pe care în toamnă am tratat-o cu probiotic la sol și tratament cu probiotic la sămânță. O trigo mostrado está muito melhor do que o trigo convencional. Desenvolvimento e crescimento foliar. Mostra bastante saudável e com nenhum sintoma de doença. Esse aqui foi a área que foi tratada com o EM-nitro. Aplicando o EM-nitro e o EM1 probiótico sobre o trigo. Segundo tratamento. După ce la sol am aplicat
Probiotice 20 de litri la hectar, Depois que nós aplicamos, vamos aplicar mais 40 litros no outono. fără O trigo tratament cu se mostra bastante excepcional, mesmo sem fungicidas, não tem sintomas. aplicăm ultima doză de MEM. Estamos aplicando agora a última dose do M-nitro e do la EM1, grâu. né, na fase final do trigo. Cu EM1 Agora estamos mostrando já próximo da colheita o resultado de usar os micro-organismos. și la momentul acesta Nesse momento tem muita abundância de grãos, né? E parece fantástico. și chiar dacă a crescut foarte înaltă și O trigo está bastante alto, com uma altura boa, regulador de creștere, e até parece que a gente aplicou um regulador de au o crescimento. elasticitate fantastică. As plantas não estão acamando, né? E parece muito fantástico, bastante elástico. Isso aqui significa e é evidente que a tecnologia está trabalhando muito bem, né? E vamos ter uma grande colheita de grãos, com muita qualidade. The lady that make the research is a researcher with 25 years of experience. Ok, a pessoa que estava falando no vídeo, né, é uma pessoa uma pesquisadora com mais de 25 anos de experiência na Romênia, né, e nunca tinha visto um trigo dessa maneira. One other aspect we done after the third application, Um dos aspectos que a gente notou depois da terceira aplicação, we measured the Brix levels from the flag leaves. medimos o grau Brix, né, que é a quantidade de açúcar teórica das folhas. Brix means the quantity of dissolved elements, Solids in the, and sugars. especially sugars. Yes. Yeah. So, ele está explicando que o Brix, né, acho que todo mundo sabe, são sólidos dissolvidos, né, a maioria deles seriam praticamente açúcares, né? This is a very good indicator of the plant status, and this way you can measure very well the efficiency of foliar, especially foliar fertilizer applications. Ele está dizendo que vocês deveriam começar a medir Brix, né, porque ele é um excelente indicador da saúde da planta e da capacidade produtiva. This time we measure the efficacy of application of EM nitro. Nesse caso, ele vai mostrar para vocês a eficiência da aplicação do M-nitro, né, que é o nitrogênio fermentado. On top, there is before the application. No topo, né, do lado esquerdo, né, é antes da aplicação. The Brix is 6.6, 7, so the medium is 7. O Brix é 6,6, né? Eu não estou vendo, não. After only 1 hour, the Brix almost double. Depois de 1 hora, o Brix subiu para 10,9, né? É isso, galera? Medium of 12, yes. Yes. This is a very fast, strong, and positive results and reaction of the plant to the fertilizer. Sorry. This is a very fast, strong, positive results of plant to the fertilizer. Essa aí é uma resposta muito rápida e expressiva, né, para o nitrogênio fermentado que a planta absorveu imediatamente. You can use Brix if you are doing, for example, control and with EM, comparative lots. Each time you can measure Brix. Each time EM lot will be higher than the control. Isso é uma coisa que vocês podem fazer no campo e verificar de imediato, né? Se você faz a aplicação desse nitrogênio fermentado, você mede o Brix dele 1 hora depois e na testemunha, se você não quiser ver, você mede também vai mostrar uma diferença muito expressiva da quantidade e do aumento do Brix. So those are the final results.
Esses são os for the resultados winter wheat finais that you saw. The variety is Datina. It's a local variety, Romanian one. Minutinho, a minute. So, ele vai mostrar para vocês agora o resultado final, né, dessa colheita. Essa variedade Datina é a variedade mais plantada na Romênia. It was a very good result because we didn't have irrigation here. É um resultado muito expressivo porque não tem irrigação. Hectoliter is very good. 1,000 kernel weight. This is 1,000 kernel weight. O rendimento está acima da média, né? Also the protein is Com a just a minute. O rendimento está muito acima da média, né? E ainda considerando que a umidade na colheita ainda era menor do que o trigo tradicional, né? E sim, e depois protein and gluten. yeah. E depois a qualidade também foi excepcional, né? O conteúdo de proteína 14,7, né? E a quantidade de glúten, né? 28,8%, que significa um trigo de excelente qualidade. Eu acho que quem planta trigo sabe disso, né? São dois fatores importantes para o trigo, né? We made also a calculation, comparative regenerative agriculture, EM Nitro with activated EM1, with classical technology that is common in Romania. Fizemos também o levantamento dos custos para comparar, né, essa nova alternativa de produção com o convencional. So to classical, we have 155 kilograms when we sow in the autumn. No tradicional a gente aplicou praticamente 150 quilos, né, de NPK de base. NPK, yes. In the spring, urea, 200 kilograms. Na primavera, 200 quilos de ureia. It was 108 then, now it's bigger. Naquela época era 100 euros, né? Agora já está 5 vezes mais caro. Sulfamo, Infolen, those are all fertilizers. Sulfamo, né, que é uma forma de Nitrogen with sulfur. De um nitrogênio com enxofre, né? 76 euros. And Infolen also foliar fertilizer. E Folen, que é um fertilizante foliar. And five fungicides. E 5 aplicações, né, de fungicidas. The price to each one it's listed there. 5 aplicações de fungicida, é isso. Né? Compared with comparando com o novo protocolo de produção, né? We know that the average price is calculated foram 40 litros, né, dos micro-organismos, depois, 40, 60, né, 80, 100 litros dos micro-organismos. The average yield is almost the same. A produtividade do trigo foi a mesma, né, exceto a qualidade. A produtividade é a mesma, mas a qualidade do trigo com os micro-organismos foi bem superior ao convencional. As a small parenthesis, the fungi from the soil worldwide are constantly declining. Sorry? The fungi from the soil worldwide is constantly going low. The number of fungi. This is the reason. Ok. Ele também está falando que depois que eles colheram, que eles andaram no campo, né, tinham muitos fungos decompondo a palhada, né? Isso aí também foi algo bem expressivo que ele viu, né? We didn't included in this calculation herbicides, insecticides.
We didn't include this. Eles não incluíram custos operacionais e herbicidas, porque eram custos similares, então não era basicamente o mesmo, né? We use it in both technologies. So Eles somente queriam comparar os custos que realmente envolviam a mudança da tecnologia, né? E saíram de 390 euros no convencional para apenas 170 euros, né, no novo modelo. this is a calculation how much you how do you say? Hã? I don't know the word. One second. How much? Maybe How much expensive is conventional comparing with natural? ele está mostrando a análise econômica agora, né? Pra We didn't comparação. included other operational costs, herbicides, insecticides, because in both cases is done. Eles também fizeram outros estudos, mas chegaram à conclusão que realmente não havia necessidade dessas análises, porque mesmo mudando o pacote, né, da forma de produzir, isso não alteraria custos operacionais, né? Então não foram incluídos. We compared only what EM Nitro can replace from conventional. This is the idea. Eles somente manteram um foco em que a tecnologia biológica, né, probiótica, o EM Nitro poderiam substituir o convencional. So this is the conclusion from Essa é a this conclusão. presentation for winter wheat. We have comparable yield, A produtividade foi praticamente a mesma, very good quality of the production, mas a qualidade foi muito superior, né, ao tradicional. lower inputs, Os custos foram muito menores do que o convencional. no fungicides and chemical fertilizers, yes. But In- most important, I think, is the regenerative effect of the soil. I think this is most important. E não foi utilizado, né, nenhum tipo de fungicida e nenhum tipo de fertilizante químico, né? E isso levou a um resultado muito interessante, que foi a regeneração do solo, né? Que eles viram que os micro-organismos voltaram para o solo. Okay, so the next crop is potato. Eles tiveram o mesmo desafio na batata, né? Main provocation of potato crop in Romania is are the disease, especially diseases. Ele falou que, além de toda aquela dificuldade climática e do solo, um dos problemas da batata na Romênia é doenças. Alternaria, Alternaria, Fusarium, Erwinia, Eurinia, and also the degradation of the soil, compactation. e a degradação do solo, né, seguido da compactação. This is the program we used. Esse foi o programa que nós definimos. Potatoes are spring. We sow them in the spring. A batata é um pouco Early. diferente, né? Eles plantam ela já na primavera, né? So we have 50 liters activated EM for soil. We used as much water as possible. In this case, 300 liters. Eles prepararam o solo, né, aplicando 50 litros dos micro-organismos, né, antes do plantio, com bastante água. Seed treatment. We done the seed treatment with the machine. We will see in the movie. Depois eles fizeram, né, o tratamento da semente, né, com 2 a 3 litros, né, usando uma máquina. 2 a 3 litros por foliar tonelada. application. E depois eles seguiram esse cronograma de aplicação. 50 liters after when we have the first. We cannot calculate based on the planting time, because sometimes you get cold and the sprouts are getting out later. Eles não podem lá determinar um dia certo da aplicação inicial,
porque vai depender da capacidade da planta de germinar por causa do frio, né? Aí às vezes eles programam uma aplicação, vem um frio danado, a planta para de vegetar e eles têm que esperar para poder seguir. Então o calendário mesmo de aplicação da apply batata when não... we have the first leaves to absorb. Aí quando eles percebem que já tem o primeiro rebroto saindo, é quando vai fazer a primeira aplicação. And after this, after 70 days, after 10 days, this is the total of 180 liters activated DM1 per season. E aí depois eles seguem esses programas, né, de 15 dias depois do plantio, 10 dias de novo, né, 10 dias depois da última aplicação, 10 dias depois da última, 20 dias, e eles terminam o programa, né, com 180 litros, né, do EM1 ativado, que é os micro-organismos probióticos, né, por hectare. This is the soil machine Esse é um vídeo da with the aplicação. nozzles and spray it on the potato seeds. Esse é o spray, né, pulverizando a linha de plantio da batata. In the front is activated DM1. The front is Os micro-organismos estão nesses tanques amarelos atrás do trator, na frente. É o mecanismo de aplicação, né? Vai plantando a batata e já vai inoculando ela com os micro-organismos. This is an aerial view. On the left side, it's with activated DM1. On the right, it's without. Aqui é a área plantada, né? Que eles fizeram para comparar também, né? Na esquerda foi feita com os micro-organismos, né? Com o EM1, e na direita foi sem. You can see the left side is greener, and this is a general behavior of plants. When you use activated D1, they stay greener for a longer period of time. Ok. O mais impressionante na foto que ele quer mostrar é que o lado onde foi aplicado os micro-organismos, né, ele tem um verde mais intenso, e esse verde permanece por mais tempo em comparação com a área que não recebe os micro-organismos probióticos do EM1. This means that the plant has longer period to put in the fruit for the final result to be better quality. Ok, ele está falando que isso aí foi extremamente importante, porque se a planta está vegetando por mais tempo, ela está produzindo mais açúcar e está injetando mais energia na batata, né, para ter mais qualidade. Again, we measure the Brix. De novo, medimos o Brix. Treated this time we took the Brix from the potato, directly from the potato, not from the leaves. Yeah. Nesse caso, né, eles medem diretamente o Brix da batata, né, não da folha. This means that the potato is more nutritious, it's heavy, and it can last longer for storage. Se o Brix é mais alto, significa que a batata tem mais nutrientes, ela é mais pesada e pode durar mais tempo depois da colheita. Also, from the field, we took 5 plants from control and from treated EM, and we found rotten potato at the control. And no. E antes da colheita eles fizeram uma análise das linhas, né? E somente no convencional eles conseguiram encontrar batatas podres, né? No tratado com o EM1 não tinham batatas estragadas. Just a minute. Okay. The Brix was 5 to 2? Yes. Yes, the Brix to treated with activated DM1 was 5, and without it's 2.2. This is common. Every conventional potato has 2.2. This is almost a double? Almost a double.
Yes, more than double. Da esquerda, né, é o BRICS tratado, né, e o da direita é o BRICS da batata convencional, né? Então é praticamente o dobro da quantidade de sólidos e açúcares. If you take one potato, both the same as dimension, one is much heavier than the other. Ok. E ele está falando que se você pegasse as duas batatas, né, do mesmo tamanho e colocasse na balança, a proporção de peso seria quase o mesmo, né, da relação do BRICS. Né? A batata é muito mais pesada, né? This is BRICS. This is what means. Isso que ele está falando, que isso é o que significa o BRICS, né? Não é só açúcar, né? É qualidade também e peso. Okay, so we harvested 4 rows with the machine, 4 rows from each plot. Fizemos a colheita por linhas, né? Only 4 rows, not 1 hectare. 4 rows from each. Para fazer um estudo mais preciso, eles fizeram a colheita por linhas, não pela área toda. So we took them, we washed the soil from them A gente tirou todo o solo, né? Fez a lavagem and waited. e depois nós pesamos. And these are the results. E aqui estão os resultados. Size above 5 centimeters, which is a better quality potato for the supermarket. A parte tratada, né? Teve batatas maiores, mais estandarizadas para o mercado. And the total difference is 600 and around 11-12%, something. 1,000 quilos almost. E a diferença foi quase de 1.000 quilos, né? Bastante expressivo. 11%, 11-12%. Ok. Yeah. Entre 17% e 20%, né? Comparando as linhas. Also, no losses on storage, because the farmers store the potato during the winter to sell them in the spring, because the price is better. Ok, e depois foi feito, né, que os produtores, né, guardaram essa batata, né, e não houve podrição durante o período de estocagem, né, e que a qualidade se manteve até o momento da venda na primavera. Those are the conclusions also for potatoes. Longer green period. This means the plant has time to put more nutrients in the potato. Então, como conclusões, né, inabaláveis, né, essa extensão do período verde da planta, dessa vegetação, realmente tem um efeito na qualidade e na melhoria do peso, né, e das batatas. Better aerial development, this means more leaves. More leaves means better nutrition. Eles também analisaram que houve uma melhor cobertura vegetal das folhas, né, que isso também significa mais BRICS, porque a planta está fazendo mais fotossíntese, né? Higher BRICS mean the potato is more tasteful and also storage. This is most important for them. Ele está falando que o BRICS também, né, significa uma batata mais, não é comestível, saborosa, palatável. Uma batata melhor, né, mais saborosa. Uma batata mais saborosa e que também vai durar mais tempo na casa do consumidor. And also 12% increase means that EM1 is absorbed his price. The investment with EM1 was gained because of the increase of the yield. The yield is 12% increased. So the investment of EM1 is covered, more than covered. Ok, ele falou que somente com a metade do aumento dos quilos que eles conseguiram já foi suficiente para pagar todo o protocolo com os micro-organismos, né? E ainda sobrou muito dinheiro para investimentos da safra.
This means the changes that the EM1 is done in soil. Ele quer pedir desculpa que não tem a foto da batata, mas ele não tem tempo para falar de cenoura, mas essa foto para eles é muito importante, porque ele mostra a diferença da qualidade do solo, né, afetando na raiz, né, do que é a saúde do solo. This shows how the microbiology of the soil is changed. You don't need to make expensive analysis. Ok. You just plant a carrot. Ele está mostrando que essa foto, né, é muito importante porque não há necessidade de fazer análises de solos, análises caras importantes, né? Isso mostra, né, a saúde do solo e a importância de colocar micro-organismos no solo, né, para se combater doença e melhorar o sistema. Com a foto já pode dizer tudo sobre o solo, né, como está a saúde do solo, né? Just a minute. Porque eu não estou vendo direito aqui, mas a cenoura da direita, né, é um solo convencional, né? Então dá para ver que a cenourinha está bem murcha, já está atacada de doenças, né? E a cenoura da direita, né, foi feita com os micro-organismos probióticos do M1, então, além de ser maiores, né, não foram atacadas por doenças, né? E não estão enrugadas, né? So those are the conclusions. Essas são as conclusões dos dois casos. We have better plant vitality, better quality, lower dependence on conventional inputs, especially now with the prices are increasing and increasing each day. I think this is a very good argument. Essa nova visão, né, é muito importante para eles, porque com o aumento expressivo dos insumos, né, eles ainda estão conseguindo produzir com melhor qualidade, né, com maior vitalidade, melhor qualidade, maior vitalidade, e reduziu tremendamente a dependência dos químicos, né, que são os insumos convencionais. It's cheaper and it's more efficient. So we have no reason not to do this. Ele falou que a tecnologia não se basa em curar alguma coisa, senão que fazer a planta mais eficiente, né, dentro de um solo saudável, né, que é a economia prática, né, a relevância dessa economia prática, né? Solo saudável, planta saudável, produção saudável, né? Não há necessidade de ficar usando produtos químicos. And soil is the most important asset of any farmer. So E ele está falando que o solo é o principal patrimônio do agricultor, né? Então, se ele cuidar do solo, não precisa se preocupar com a produção. This is a more philosophic question I've been asking myself for a long time. Ele está falando que isso também tem uma certa visão filosófica, né? Yeah. Com uma perspectiva bastante ampla. Né? Vocês podem ler aí? Conseguem ler? They are reading. They are reading. Okay. I don't need to say too much. Yes. Ele está falando que ele não precisa falar muito, somente ler, que essa é a parte filosófica. É o que ele acredita como uma perspectiva mais ampla do que nós devemos fazer e como devemos conduzir o negócio. Can I make a small report? Can I make a small report Yes. to your presentation? A small report. Eu tô como tradutor aqui, mas eu estive na Romênia com ele, né? E a gente teve a oportunidade de viajar por todas essas regiões onde ele está desenvolvendo esse trabalho.
E esse foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu convidar ele para vir aqui, né, para compartilhar com vocês essa experiência, justamente porque as condições dele lá é muito parecida com a de vocês aqui, né? E ontem a gente visitou a fazenda do Luiz, eu esqueci o sobrenome dele, e ele levou a gente para... Me ajude aí. Ednei, qual é o sobrenome do Luiz? Não, Luiz. Hereno? Ah, bom. Então, acho que ele está aqui, né? Tá, né? Obrigado, Luiz, pelo tour, pelo safari nas capivaras. E ele ia no carro, né, falando justamente isso. Nossa, isso aqui é muito parecido com a Romênia, né? E não sei o quê. Eu falei, então, espera até conversar com alguém, né? E ver. E quando a gente chegou na fazenda do Luiz, né, ele viu que realmente as condições eram muito parecidas, né, de clima e tudo, os problemas relatados e tudo, né. Então, eu acho que a gente acertou muito em convidar ele para vir compartilhar com vocês aqui, porque quando nós estivemos lá, a situação deles lá, né, eu diria para vocês, talvez é um 10% mais severa que a gente aqui, né, porque eles têm secas severas. Quando vem chuva, chove demais, né? Solos totalmente degradados, porque a Romênia foi invadida por um monte de outros países, né, na época da guerra e tudo, então tem resíduo tóxico, tem coisa, ou seja, é uma situação bem precária, né? E ver ele sobressair, né, com essa tecnologia lá, uma coisa muito simples, né, que são esses micro-organismos, né, o M1 que ele aplica no solo, né, e depois pegar o nitrogênio, fermentar na própria fazenda o nitrogênio, né, e substituir todo um programa de ureia, né, de fertilizantes, e ainda produzir melhor do que antes, né, é algo fantástico, né? Eu, como agrônomo, nunca tinha visto isso antes, né? Então, thank you, Daniel, né? Muito obrigado por ter disponido o seu tempo de vir mostrar isso para a gente, né? Okay. This is the last, insight. Yeah. Ele está falando que isso aí é o último pensamento dele, né? Que ele acha que a gente deveria refletir sobre isso, né? Está todo mundo conseguindo ler? The main idea is what we call science today. Tomorrow we can discover that is not science. It was wrong, you know. Many was proven in the past good at that time, but after a while they're proven to be wrong. Yeah. Ele está falando que a gente deveria repensar também o que é ciência, né? Porque o que estão dizendo para a gente fazer hoje, talvez não seja bom para a gente no futuro, né? Então, que é melhor a gente olhar para nós mesmos, né? Para as fazendas, né? E pensar um pouquinho diferente. The last one? Yeah. Ok. Thank you. Okay. Senhoras e senhores, vamos passar por perguntas e respostas. Por favor, quem tiver pergunta, eu já passo aqui o microfone. Bom dia, me chamo Marcos Pileco. Eu fiquei pensando a respeito ou a gente tem que um puxão de orelha em termos... se o solo é muito parecido, degradado como o nosso, não sei exatamente o clima,
mas 7.000 quilos por hectare, a gente está muito longe disso em trigo, pelo menos na realidade da Alegrete. Ao que se deve essa diferença de produtividade entre a realidade dele e a nossa? Seria só uma questão genética, cultivar nossa aqui diferente da deles na Romênia, ou ao que se deve essa diferença de... He's asking like he already know that the soil conditions are the same. The weather, he's asking if the weather is the same, but now he saw the numbers and he says 7,000 kilos is too much for him. So what is your opinion about that? If it's a variety, it's management, it's operation, it's too much. Quantos que vocês produzem aqui? 60 quilos? Sacos. Isso. Sacos de 60 quilos. Então seriam 3.000 quilos, 3.500 quilos. Vamos arredondar para 4, então. 4.000 quilos. Yeah, they are producing around of 4,000 and you get 7,000. So what do you think is why this huge difference? A gente teve essa discussão ontem, né? Porque ele fala trigo de inverno, né? Eu acho que tem diferença, mas não tem? Do trigo de inverno para o trigo normal? Nos Estados Unidos eles também têm produções mais altas por causa do período de hibernação do trigo. Da semente, não é isso? O trigo planta, aí tem todo o período de hibernação, Isso. e depois ele vem no vegetativo. Aí ele vai acumulando reserva durante esse período de hibernação. É porque ele chega a germinar algumas vezes, vem a neve, ele fica coberto, né? Yes, they know what winter wheat is. Ele está perguntando se você produz o trigo de inverno. Ou é o trigo normal? É. Então, ele está falando que é justamente isso. Esse trigo de inverno, né, igual o companheiro explicou aqui, ele tende a ser muito mais produtivo justamente por esse período de latência que ele fica no solo. Então, eu acho que não estamos falando do mesmo trigo, né? What is the cycle of the variety that you are planting? The cycle? Yes, the phenology. How much? When we harvest, we plant in late October, and we harvest now. O período de produção estende-se do final de outubro até agora. Eles estão começando a colher o trigo lá agora, não é isso? We have 5, 6 years for winter. From December to March. Ele tem esse período de dormência de quase 4 meses, né? De 4 a 5 meses no solo, né? E ele só vai germinar depois. Não sei se respondeu a pergunta do amigo. E falta sobre as condições climáticas, né? Sobre o clima, about the weather, it's almost the same for me. We have winter. We have winter, yeah. E 1 metro de neve, 1 meter of snow. 1 meter of snow and minus 17, 20 degrees. As condições climáticas é um pouquinho diferente. Eles chegam a ter 1 metro de neve e temperaturas abaixo de menos 17. Né? Então, é bem mais extremo que aqui, inclusive. Also, we can have very dry winters with no only cold, and this is more dangerous because it's affecting the plants because it's like a blanket and will not freeze. But if they don't have snow and we have minus 20, as it happens, will kill. Yeah, will affect. E ele está falando que as condições climáticas estão piorando na Romênia, porque antes eles tinham o inverno úmido, tinha a neve, né, cobria a semente, ela germinava e tudo, e quando a neve derretia, eles tinham umidade.
né? Então isso era bom, porque já aproveitava a umidade para coisa. Só que agora está acontecendo de ter inverno seco e com temperaturas abaixo de menos 20, inclusive. Então o inverno seco mata tudo, inclusive o trigo, né? Então eles dependem do inverno úmido. We also tried spring rapeseeds, to sow it from the spring, but never have the production of the autumn rapeseeds, because also it's a biannual plant, the rapeseeds, sow it in the Together with the wheat. no, the rapeseeds. Okay. So we try rapeseeds from the spring. Okay. It's not the same quality as the autumn. Spring. It's like the grain. Okay. It's working or? It's not working so much as normal standard rapeseed. Só para preparar o solo. Tá. E ele está falando agora que muitos produtores, né, em função dessa mudança climática, né, já estão, acho que a rapeseeds é canola, né? Eles já, então eles estão plantando canola como cobertura, né, como cultivo de cobertura para tentar proteger mais o solo, né? Porque agora eles entendem que a parte da biologia do solo, como ele mostrou aqui do caso da cenoura, é extremamente importante para eles, porque aumentando a biologia do solo, eles podem reduzir custos, né, de produção, não fica tão dependente de ureia, de fertilizantes, né? Então, quando eles percebem que vai ter um inverno seco, eles esquecem do trigo e entram com um cultivo de cobertura para proteger o solo, né? Então a visão agora já está mais no solo e nem tanto no cultivo em si, né? What is the size of the farm? Medium size. We have from very small farms, from 10 hectares, to very big ones. The biggest is 60 hundreds. 60. 60 is the best. 60,000. 60,000 hectares is the biggest. Ele falou que o sistema de plantio e tudo se adapta em qualquer tipo de fazenda e o manejo igual, e eles têm lá diversificado como a gente, né? Eles têm produtores de 10 hectares até 6.000 hectares fazendo o mesmo processo. E a média zona geral, né, entre 1.000 e 3.000 hectares, mais ou menos, cada fazenda. Bom dia, me chamo Brian. Eu queria saber em relação, né, da aplicação do produto que foi citado, né, que ele aumenta as doses de nitrogênio, aumenta os micro-organismos, a ação dos micro-organismos. Mas como é que funciona a aplicação do produto? No caso, tu faz a primeira dose como uma correção e depois segue com a manutenção, né? Tu vai ter que fazer diferentes doses do produto para diferente tipo de solo, tu vai ter que fazer uma análise de solo. Como é que funciona essa parte, né? Foi citado que ele aumenta os níveis de proteína, de glúten, mas como que tu vai fazer para a aplicação dele? Vai ser uma aplicação fixa ali, ou tu vai depender do tipo de solo? Qual solo que tu vai fazer a maior aplicação, menor aplicação, né? Ou pelo nível de nitrogênio, ou ao longo do tempo, né, tu vai precisar aplicar todo ano para tu conseguir ter uma boa fixação, ou tu faz uma primeira aplicação e depois tu vai vendo como é que tá teus níveis de nitrogênio, teu nível de micro-organismos, e tu vai fazendo uma correção, uma manutenção, por exemplo. Eu sabia essa parte. He's asking about the application program of the EM1. It's based on how you measure how much to apply. It's based on your chronogram that you're gonna keep it on rolling, or you apply and you go there and evaluate, and if you need more, and if that happens in the same cycle or the next year. And also, why do you calibrate the nitrogen you apply?
Ele falou que são duas coisas diferentes, né? A parte do nitrogênio, que é o EM-nitro, que é o fermentado que ele faz, né? E eu acho que depois é importante dar... Later, we explain about EM-nitro for them how to make it. Eu vou pegar a informação com ele do processo de fermentação do nitrogênio, né? Mas o nitrogênio ele é suprido de acordo com a demanda da planta, que já é conhecida, né? Toda planta tem uma curva de nitrogênio e em determinado momento a planta precisa de uma quantidade de nitrogênio, já seja para produzir, para produção, para vegetação, né? Então o nitrogênio é baseado na demanda da planta, né? Então você vai seguir um programa quase que para sempre, né? Porque já é como se fosse uma fertilização, né? A parte da aplicação do solo dos micro-organismos, eles estão enxergando, né, como uma melhoria contínua e principalmente a redução de doenças no solo, né? Então, aparentemente, eles não estão considerando redução de doses, nada disso, e que esse programa, como tem funcionado muito bem na Romênia, a ideia deles é manter esse programa, né, por mais tempo a mesma dose da programação para poder manter os micro-organismos ativos, né? Tanto é que eles tomaram essa decisão drástica de, quando detectar que o inverno vai ser seco, eles já consideram como perdido o trigo de inverno e já investem no solo, né? Plantam canola para fazer uma cobertura para manter os micro-organismos ativos no solo e mantém a mesma programa de aplicação, né? Com custos bem baixos, né? Beleza? Eu vou perguntar para ele explicar um pouquinho do EM-nitro, né? Do como é feita essa fermentação do nitrogênio, que ele chamou de EM-nitro, para poder aplicar. E eu acho que o Ednei já está fazendo isso aqui na região, mas depois a gente confirma isso com ele. Explain about EM-nitro. How do you make EM-nitro? The recipe, yeah. What is EM-nitro? What is EM-nitro? We ferment It's working? Yeah. The recipe is for 1,000 liters. We put 10% nitrogen fertilizer, usually urea, 132. We add EM1, 10%, 1% molasses, and let it ferment. Because we have winter, because we have winter, we have to make in each farmer make his own way, because we need to ferment it in the early spring when it's very cold outside. And we adapted all kind of, this is how effective it is, and the farmers want to do this. That's why they saw the results, and this is something different for them. He says that... De vez em quando dá um tilt. Ele falou o seguinte, que lembra, né, que lá é muito frio, né, igual que aqui, inclusive um pouquinho mais frio, né? Então, o aproveitamento do nitrogênio pelas plantas é bem precário, porque depende da luz, da fotossíntese, né? E até mesmo da ureasa, que é o processo de transformação da ureia, por exemplo, para amônio, e de maneira que ela fica absorvível pela planta. E algumas vezes está muito frio, eles precisam aplicar o produto e não pode jogar a ureia no campo ou sair aplicando. Lá eles usam muito a ureia líquida, né? A UAN32, que eu acho que aqui é esse Arla, né, que eles botam nos veículos aí, acho que é a mesma coisa. Mas é uma ureia líquida com 32% que já vem com amônio e nitrato de amônio, né? Então, o processo do EM-nitro é bem simples. Para cada 1.000 litros, né, ele coloca 10% de ureia, 10% dos micro-organismos, que é o mesmo que ele aplica no solo, né? 1% de melaça, de melado, né, de cana, 1% de melado de cana, que é um substrato para os micro-organismos, e um pouquinho de sal
para ajustar a condutividade elétrica, né? E isso aí eles deixam fermentar entre 7 a 10, 15... 15 days, right? 15 days fermentation process. Ok. Deixa fermentar isso de 10 a 15 dias, né? Então, os micro-organismos vão se ativar, vão transformar a ureia em amônio e aminoácidos, né? E isso aí você pode pulverizar nas plantas e substituir completamente a fertilização. Ok. E ele mandou vocês lembrarem do BRICS, né? Que com 1 hora depois da aplicação desse nitrogênio fermentado, a planta já respondeu, o BRICS já subiu, né? Então, essa é uma forma inteligente de utilizar o nitrogênio e que ele é 100% absorvível pela planta. Então, essa foi uma maneira criativa de suprir o nitrogênio 100% sem ter perdas, né? Sem perder o nitrogênio, né? Wow, that much? Uau, isso aqui é surpreendente. Ele falou que o trigo convencional, depende do produtor, pode usar de 200 a 300 quilos de ureia. E nesse processo fermentativo, com o novo pacote da fermentação, eles estão usando só 21 quilos somente. Né? Temperatura. Oh, you speak in português. Próximo de 25 graus para fermentar o nitrogênio. Mas é impressionante, de 200 e 300. Is that true? 200 to 21? Realmente, ele reconfirmou. Saiu de 200 quilos para 21 quilos de nitrogênio, através dessa fermentação. This is because the nitrogen is available. This is because the nitrogen... Ele está falando que isso é possível porque depois que você fermenta o nitrogênio, ele é 100% disponível para a planta. Então, a planta pode absorver tudo sem... E ele falou que é completamente seguro, porque o BRICS, inclusive, demonstra isso, né? Porque 1 hora depois da aplicação, a planta já está com a quantidade de açúcar lá em cima. Então, ela realmente pegou todo o nitrogênio. Bom dia, eu sou Tota Tempe, produtor de feno de Tifton, e o ciclo de um corte ao outro é em torno de 60 dias. Qual seria o cenário melhor? Porque após o corte fica o solo exposto, com sem nada de folha, ou esperar rebrotar ali 10, 15 dias para fazer uma aplicação de M1 e do nitro. E seria cada corte fazer uma aplicação ou seria uma aplicação por ano, de repente, verão, inverno? He's asking, he grows raise for cattle. Yes. And his cycle is every 60 days. So, and when after his harvest, right? So, yeah. Você não faz silagem, né? Não. His cycle is 60 days. So after harvest, the soil is completely clean. So he's asking when should be better to apply EM1 and EM Nitro, and that is after each harvest or once a year. How we recommend for this case? That he is cutting grass. Yes. 60 days and make it back.
Making balls, yes. So that it sells for other farms. Já virou consultoria aqui, parece. Ele está te perguntando se você quer melhorar o solo mais ou quer produzir mais. Acho que seria os dois, né? Ele falou que o senhor pode fazer de uma maneira bem efetiva, que vai melhorar muito rápido, começando com 40 litros do M1 diretamente no solo, focado ao solo, uma única aplicação, né? E depois o senhor entra com um programa de aplicação, né, já para fortalecimento foliar, com 40 litros do M-nitro, do nitrogênio fermentado, assim que as folhas já possam absorver, né, não sei, 15 centímetros, né? Porque o senhor já tem superfície foliar para absorver, né? E depois o senhor faria mais 2 aplicações de 20 litros do EM1 para cobertura foliar e para manter os micro-organismos no solo, né? E mais uma de M-nitro quando já próximo de colher, que o senhor produzir muita biomassa, né? E para aumentar o Brix do feno, né? Que vai ficar mais palatável, tá bom? Ok. E ele está falando que é importante para a aplicação, como guia para o senhor, quando for aplicar o EM1, que haja umidade no solo, né? E que tenha umidade. E quando for aplicar o EM-nitro, que tenha luz solar, né? Porque a planta esteja ativa para poder absorver o nitrogênio, né? E aí o senhor já pode começar a medir o Brix, né? Para ver o aumento do Brix no feno, que vai fazer ele ficar mais palatável, né? Isso. Protein should increase, right? From the juice of the leaf. Okay. This is what measures. This is an overall indicator of plant status, let's say. Okay. Ele falou que possivelmente sim, porque com o aumento do Brix, né, você tem mais circulação de nutrientes e de açúcares, então depende da variedade, pode ser que sim vai ter um conteúdo melhor de proteína também. Bom dia. Good morning, Daniel. Good morning. Eu vou falar em português, sim, porque é mais prático. A gente está aqui discutindo, pessoal, mas surgiu uma dúvida interessante. A questão do solo. O nosso solo aqui tem características específicas, né? Eu não sei como é que é o solo lá da Romênia, esse solo específico que foi feito experimentos, né? E que tipo de análise eles fizeram no solo. Para a gente saber mais ou menos se precisaria fazer um tratamento antes desse solo, ou só se essa aplicação desse produto é suficiente para ter esses resultados. Okay. He's asking, he knows that the soil is probably similar, the soil of Romania and here. And we have heavy clay.
Hã? We have heavy clay. Ele está falando que os solos são parecidos, eles têm muita argila lá e muito silt também, né? E he's asking if you make any soil analysis, what is the indicator that you should apply the microbes, or if you have any other soil analysis that would help to determine what the requirements for the applying the EM1. What is your suggestion? Ele falou que a resposta é bem simples. Não adianta mais para eles fazerem análises, porque são solos muito antigos. Então, toda vez que faz análise é a mesma coisa, muda um pouquinho lá, o laboratório erra e tudo, né? Mas o que ele está falando é o seguinte, que o mais importante é aumentar a biologia do solo. Eles já sabem que tem muitos nutrientes no solo que estão fixados, e conforme você melhora a biologia do solo com os micro-organismos, você começa a destravar, né? Destravar e solubilizar esse negócio. Por isso que ele falou que permitiu, que já produziu o trigo já sem fertilizante químico, porque os micro-organismos começaram a destravar esse nutriente que tá, né? Porque ele vai pro laboratório, faz a análise, o nutriente está lá, mas planta e não colhe, né? Então significa que o nutriente não está disponível para a planta, né? E quando você entra com o EM, você começa a disponibilizar esses nutrientes, né? Então, ele falou que a análise já não faz mais muita importância no caso deles, né? Então. Bom, pessoal, gostaríamos que todos aplaudissem fortemente o Daniel Johann, direto da Romênia para o Brasil. Daniel, muito obrigado, em nome de todos os presentes. Queridos amigos, eu gostaria que vocês aproveitassem o coffee break que será servido neste momento para conversarem entre si, perguntarem às mesas vizinhas, criarem um ambiente de construção de sabedoria. Por exemplo, qual foi o número que te impressionou nesta palestra? Porque os números do Daniel apresentaram tipos que mexeram um pouco mais com vocês e talvez que façam vocês mudarem de decisões e levem essa decisão para a sua lavoura. Teremos uma pausa de média 30 minutos e às 11 horas nós voltamos para a segunda palestra, vinda diretamente do Paraguai, sobre uma cultura que é o coração do Alegrete, o arroz irrigado. Café e água à vontade, sirvam-se. Um bom descanso.